Bom dia, Piccoli, já entrando na partida de amanhã contra a equipe do União Harmonia. Em relação à equipe que empatou com o Cruzeiro, dá para esperar muitas mudanças? O principal diferencial vai ser na questão da atitude, na questão tática, daqui a pouco uma jogada mais trabalhada, mas questão de nomes, muitas mudanças ou manutenção da equipe? Bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar diretamente com o nosso torcedor. Parabenizando o clube pelos 111 anos e também dizendo que me sinto honrado de estar aqui nesse momento. Eu transfiro também esses parabéns ao nosso torcedor, porque nós sabemos como é difícil fazer história no futebol. Aí você pega uma história de 111 anos, cara, é digna de respeito e de lembrança num momento tão importante quanto esse. Em relação à equipe, normalmente eu não sou de fazer assim muitas mexidas. A gente precisa entender a estratégia e nós temos algumas preocupações em relação a cartões amarelos, isso sim. Então, até para que eu possa ali na frente oportunizar de forma mais consistente a esses outros atletas, é importante que se tenha uma equipe já consolidada em relação muito mais às ideias do que propriamente a nomes de atletas. Mas passa sim por uma manutenção de alguns atletas e o aspecto ele vai um pouco além do comportamental. Nós tivemos lá no comportamental, no jogo de Cruzeiro, já uma inflada e que para mim foi bom e ao mesmo tempo me traz alguns cuidados em relação a prolongar esse efeito por mais tempo dentro de campo, durante os jogos. E para isso nós temos sim algumas situações bem importantes para corrigir. Provavelmente a gente não consiga fazer tudo para esse jogo, mas algumas situações a gente já colocou em prática. Uma delas, principalmente, para que a gente tenha a condição de manutenção por mais tempo dessa intensidade do jogo, é importante saber ficar com a bola. Nós estamos iniciando a jogada de um lado e terminando desse mesmo lado. Naturalmente, se você não for competente nessa finalização de jogada, você vai entrar num jogo de desgaste desnecessário. Então essa é um pouquinho da nossa ideia. Ainda precisamos ter um pouco mais de consciência em cima daquilo que eu estou pedindo para eles, em relação a como se trabalha a bola, em que setor do campo é melhor fazer a posse, e a posse não é algo que eu cultivo muito, mas assim o controle do jogo através da bola. Então ainda não está bem claro isso, eu não consegui definir bem essa ideia, o resultado talvez no jogo já possa aparecer um pouco mais, mas a semana foi trabalhando em cima disso. Cuidado um pouquinho com os nomes em relação aos cartões, mas principalmente para que todos se sintam integrados na ideia e consigam compreender e executar o mais rápido possível. Lá na partida contra o Cruzeiro, né, tu acabou fazendo 3 alterações, né, das 5 que são permitidas, até acredito pelo não ter o conhecimento total do elenco. Essa semana foi também para conhecer as características dos jogadores, para saber justamente qual jogador rende mais em qual função, justamente também por essa questão aí do cartão. Melhorou esse conhecimento, sim. É natural, até pela semana de treino, de trabalho. Mas o jogo é a máquina da verdade. Algumas situações você só tem noção mesmo lá no jogo. Não sou de mexer muito nos jogos. Eu sei que tem essa condição dos 5 e é importante para quem joga às 13 horas da tarde, 15 horas, é desgastante, então é importante ter essa condição dessa mexida. Mas se eu quiser dar um padrão de jogo, eu preciso tomar cuidado com essa quantidade de mexida, porque lá na frente ela não é verdadeira. Ela não existe. Porém, fato que essa competição aqui me permite isso e, através dessa semana aqui, a gente já criou algumas ideias um pouco mais pertinentes a cada atleta. Então, traz sim um conhecimento melhor e não tenha dúvida que nesse jogo, principalmente, a gente vai utilizar sim, provavelmente, essas 5 situações pautada desse conhecimento um pouquinho mais ajustado da semana, né? Lá foi tudo muito rápido, mas eu segurei um pouquinho mais lá. Me preocupava muito mais lá naquele jogo contra o Cruzeiro, era a parte anímica deles, né? Aquilo que foi colocado de volume de comportamento, porque aí traria necessariamente um desgaste diferente. Aconteceu isso com o Vacaria, aconteceu isso com o Tato, então isso sim me trazia uma preocupação. Tanto que 2 minutinhos antes eu tinha gostado do Tato, como é que estava, e ele, não, tô legal. Daqui a pouco lá eu tive que mexer numa situação que, se a informação e o conhecimento fosse um pouquinho mais fiel ali naquele primeiro momento, nós poderíamos ter feito 2 e não ter ficado naquela situação. Basicamente isso. Claro, você chegou recentemente ao clube, está iniciando um trabalho,
mas uma das questões que permeiam essa participação do Pelotas na Copinha é a questão do nível das partidas, a questão dos jogos contra adversários não tão atrativos ao torcedor, e para essa última rodada o Pelotas tem um confronto contra o União Harmonia, que já chega eliminado, à boca do lobo, e o Pelotas, só de empatar, já assume a vice-liderança da chave. Como manter a concentração para conseguir utilizar essa partida como um trampolim para chegar mais preparado aos mata-matas? Eu disse aos atletas durante a semana e compartilhei um pouco mais agora após treino, que a gente só lembra que recebeu uma oportunidade quando perde a oportunidade. E quando a gente não, mentalmente não leva a sério a oportunidade que está recebendo, essa lamentação ela tem grande chance de acontecer. E quando você fica 7, 8 meses em casa, um ano, aí você está disposto a dar vida para a oportunidade. Você tem que dar vida quando você já tem a oportunidade. E essa é talvez a forma mais direta de dizer para os caras que amanhã nós temos um jogo extremamente importante para aquilo que nós pensamos para a competição. E aí pesa muito aquilo que nós queremos a competição. Ah, seu adversário chegou já fora e tal. Nós temos que mostrar o que nós estamos querendo na competição. Foi pouco tempo, sabe? Essa situação toda realmente foi tempo, talvez não tenha sido suficiente, mas ele foi tempo suficiente no sentido de eu encontrar argumentos para que o jogo de amanhã seja um jogo intenso. Pode ter certeza disso. Eu não posso afirmar para você 100% que isso vai acontecer no jogo, mas se nós quisermos realmente mostrar que estamos dentro da competição, números por si só não me interessam, porque já temos bons números, mas precisamos ter comportamento, atitude. Aquela situação toda que às vezes a gente tem na receita, mas não se compra na farmácia. Tem que ser estimulado dentro do ser humano. Tem coisas que motivação você não coloca em ninguém. Ou o cara tem ou o cara não tem. Então você começa já a definir perfil para aquilo que você quer para frente. Então os caras precisam mostrar que tem. Porque daqui a pouco o comando começa a observar outras situações. Os jogadores ao longo da semana, né, dizendo que chega o treinador novo, jogador, aquele que não está jogando quer buscar o seu espaço, até como foi atleta, sabe como é que funciona essa situação. Isso aí, o treinador também é muito importante, o jogador que não vinha jogando ter de novo essa vontade de entrar no time, aumenta a competitividade dentro do grupo, e isso aí também aumenta o nível do grupo de jogadores? Não tenha dúvida, e nós como profissionais, treinadores, nós precisamos ter a capacidade de despertar esse tipo de comportamento quando nós chegamos. Existe naturalmente para a troca já essa chama que acende, mas ela pode durar poucos dias. Se você não olhar para quem está fora, se você não conversar para quem não vinha jogando, se você não entender melhor por que as coisas não estavam acontecendo, e principalmente se o atleta não entender o porquê de tudo que estava acontecendo. Porque às vezes o comando não estava aproveitando. Não estava aproveitando por quê? Porque o cara não estava bem ou porque era só uma opção? Se for só uma opção, cara, trabalha que tu vai entrar. Agora, se você não está bem, vai ter que trabalhar mais. Então essa é uma mensagem que nós deixamos muito claro no vestiário. Falei para os atletas na minha chegada. Todos, sem exceção, podem jogar, desde que estejam preparados. Então, a mensagem ela é muito clara. Velho, trabalha, te prepara, tu vai ter chance. Entende o mais rápido possível a ideia do treinador, porque o treinador está fazendo de tudo para entender o mais rápido as características do jogador, porque eu não sou refém de uma ideia fixa, tem que ser assim, acabou. Não, daqui a pouco o que eu tenho em mãos é para fazer isso aqui. Não adianta eu querer correr para lá. E despertar essa chama nos atletas, ela é um exercício diário. Não pode ser só na chegada, porque isso pode durar pouco. Então é diário, é mostrando para eles na prática, e aí eu vou lá no meu tempo de atleta e trago para cá. Quando isso era possível e quando isso não era possível. Quando essa chama permanecia acesa por mais tempo e quando e por que ela apagava mais cedo. Quais eram os comportamentos do comando e o meu também como atleta. Então a gente encontra naquilo que a gente viveu experiência para transferir para os atletas. E eles, comprando a ideia, você pode ter certeza que a resposta ela é a longo prazo, fatalmente ela acontece, mas ela pode acontecer também em curto prazo.
Era justamente esse o ponto que eu queria tocar contigo, treinador. Essa questão de que, falando de tempo, mas falando de correções, como você já comentou em uma outra resposta, a curto prazo, que correções, que mudanças, na sua avaliação, já vão ser perceptíveis, ou o senhor espera que sejam perceptíveis já na partida contra o Harmonia? Essa consciência do controle do jogo. Penso que só correr não serve. O torcedor aqui gosta de intensidade, gosta de volume, é a característica da casa, de Pelotas, né? Aqui o povo vive intensamente futebol e isso vem para dentro de campo. E quando ele não observa pelo menos um pouco disso dentro de campo, incomoda. A crítica em cima de comportamento dentro de campo aqui em Pelotas ela é muito grande. Então mostrar essa realidade para eles. Esse controle do jogo de forma inteligente, sem fazer aquela posse. Me incomoda um pouco esse negócio de posse, de ficar rotando aqui, né? Tem comportamentos bem interessantes que a gente já colocou para eles, talvez não aflore numa totalidade agora. Mas se eles tiverem a consciência que nós vamos rodar a bola aqui rápido e rodar para o outro lado, quando não rodou para o outro lado, nós vamos entrar nos caras, porque já está desenhado para entrar. Entendeu? Com jogada de beirada, com jogada por dentro, está desenhado. Eles entenderam isso. A gente conseguiu colocar um pouquinho dessa ideia aí, que isso apareça dentro de campo, eu acredito que já vai trazer uma ideia de mudança significativa em relação ao que eles podem apresentar, não o que eu quero. O que eu quero é um crescimento contínuo, não vem de uma vez só. O treinador tenha consciência que isso é repetição, 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 repetição. E, mas o futebol não tem tempo, eu não tiro o meu sono disso aí. Eu sou um cara da bola, eu sei como que funciona. Então eu não perco tempo lamentando que o tempo é curto dentro da ideia do futebol. Vamos, todo dia a gente não interessa, é isso, é muito claro essa informação. A gente conseguir colocar essa manutenção rápida, esse controle de jogo de forma inteligente e aí vem uma coisa que talvez possa ilustrar de uma forma um pouquinho mais objetiva a resposta, que eu prolonguei um pouquinho. Eficiência. Nós estamos criando e não estamos fazendo. E eu não estou falando do ataque. Vocês não vão me ver aqui falando de parte defensiva só do setor defensivo. O futebol ele já há muito tempo, não é invenção minha, já é integrado, ele é total. Eficiência. Se você for eficiente logo você cria a primeira, a segunda, a terceira, pô, amigo, mas você está pedindo para fazer uma coisa difícil, não é possível. Vamos ser eficientes no maior número possível de oportunidades que nós tivemos. Isso traz um pouco mais de tranquilidade, passa uma imagem melhor, mesmo que ainda não consolidada, mas passa uma imagem. Em cima dessa questão aí, né, das características de jogadores e do elenco, já conseguiu detectar qual um melhor estilo de jogo, que os teus jogadores se adaptam dentro de campo? Já. O que vai evidenciar mais isso vai ser a capacidade que nós tivermos nos próximos dias de contar com todo mundo trabalhando. Aí você explora bem. A parte ofensiva já entendi melhor o Giovanni, já conheci o Jô, já conheci o Juliano, o Alisson também, o Matheus também. Agora o próprio Vacaria, a gente está criando uma ideia para que esses caras se complementem melhor. Às vezes a característica não encaixou bem, alguém corre para a mesma bola do outro. Não, um pouquinho mais de clareza. Diga-se de passagem, tem um trabalho bem estruturado aqui, feito. Fato. O que a gente está falando aqui é daquilo que o treinador que chegou pensa de futebol para explorar em cima de uma base bem estruturada. Então, esses encaixes que você falou, essas características, esses complementos, eles às vezes já estão dentro de campo. Daqui a pouco nós já estamos observando que tem alguma coisa diferente para acontecer. Tanto que a preocupação do jogo de amanhã é justamente de não perder ninguém para a sequência da competição. Mas, principalmente, eficiência. Precisamos melhorar esse aproveitamento daquilo que nós criamos durante os jogos, que é uma coisa que já vem acontecendo. Precisamos só ajustar isso aí um pouco melhor. E esses encaixezinhos, essa forma mais clara de chegar nas jogadas, podem ser determinantes para a gente já ter uma evolução considerável amanhã.